Lucas capítulo de número 15. Graças a Deus, hoje eu quero expor essa porção do Evangelho ao meu e ao seu coração. Lucas capítulo 15. Eu sempre tendo a agradecer a oportunidade de falar sobre aquilo que pode salvar, a palavra do Senhor. Expor o Evangelho é uma das grandes alegrias, traz grande responsabilidade, nós sabemos, mas uma das grandes alegrias. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Todos acharam? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu por uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Estou no versículo 16. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Graças a Deus. O título da mensagem de hoje é Conversando com o filho mais velho. Conversando com o filho mais velho. Meus irmãos, eu quero expor esse texto hoje em Lucas 15, um texto que eu acredito que a maioria de nós já ouvimos algo ou alguém, uma pregação, ou mesmo já nos debruçamos sobre esse texto. Mas ele traz verdades riquíssimas, não só para aqueles que ouviram a parábola contada por Jesus,
a parábola que nós conhecemos hoje como filho pródigo, mas para a igreja hoje, com base no ano, nós estamos no ano da evangelização. Tem algo muito valioso neste texto para a igreja de hoje a respeito da evangelização, a respeito de proclamar as boas novas. Antes de nós adentrarmos especificamente ao texto de Lucas 15, eu quero, meus irmãos, trazer um pouco do contexto do que estava acontecendo aqui. Jesus, ele no capítulo 14, ele foi chamado para comer na casa de um fariseu. Jesus, ele foi chamado para comer na casa de um fariseu. Mas olha só, acompanha comigo aqui, que junto de Jesus foi chamado também um homem que a Bíblia vai trazer como hidrópico, na casa de um fariseu também. Isso já espanta um pouquinho, porque um fariseu não chamava um hidrópico, alguém doente, para comer. Eles chamavam sempre aqueles que eram mais conhecidos na sociedade. Foi o que eles fizeram com Jesus, mas eles chamaram também um homem doente. Esse homem doente servia como isca. Eles queriam saber, porque era um sábado, se Jesus ia curar aquele homem ou se Jesus ia deixar aquele homem sofrer. Agora, se coloque, meus irmãos, no lugar daquele homem doente. Imagine ele que nunca era convidado para nada na sociedade. Os homens mais importantes, aqueles que tratavam da lei, chamaram ele para comer. Imagina a alegria. Eu fico imaginando, nossa, me chamaram para comer. Ele avisa toda a sua casa. Mas na verdade, o que aqueles homens queriam fazer com ele era somente uma isca. Somente uma isca. Jesus então cura aquele homem. Jesus, ele começa então um debate com os fariseus, mas partindo nesse capítulo, Jesus vai embora da casa depois e uma grande multidão segue ele junto com os fariseus. Agora, abra comigo Lucas 15, nós vamos ler o versículo de número 1. Está escrito assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam, olha eles aí, os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Tudo começa aí. Este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus se indignavam com o fato de Jesus andar com aqueles que a sociedade achava um nada. Mas Jesus andava. Assim como eu e você, um dia, Jesus também olhou para nós. Graças a Deus por isso. Os fariseus queriam nada mais, nada menos do que pegar Jesus. E Jesus então, sabendo disso, que eles estavam questionando o fato dele andar com os pecadores, Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Nós já ouvimos. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. Todas essas 2 parábolas têm como tema central, como cerne, 2 palavras: achar e perder. Diga comigo assim: achar e perder. Perder e achar. Jesus está contando a história de uma ovelha que se perde, o seu pastor vai atrás dela e a encontra. Esse pastor fica feliz, chama pessoas para se regozijarem com ele. A próxima parábola é de uma mulher que perde a sua dracma e encontra. Então as 2 parábolas, alguém perdeu e encontrou. Certo? Sim ou não? Agora, quando nós entramos na história do filho pródigo, e é sobre essa que eu quero pregar, sobre essa que eu quero falar, nós vemos aqui um grande problema. Porque Jesus muda a história de ovelha perdida, de moeda perdida, para alguém. Um filho, um homem. Isso fazia com que a história soasse mais real para quem ouvia.
Quando Jesus fala de um homem, aquele que está ouvindo já começa a se identificar também. Jesus está contando essa história, essa parábola para os fariseus, para a multidão. E Jesus começa a parábola dizendo assim: continuou, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Essa parte, imagina para quem está ouvindo, é um filho que pede a herança ao pai. Nós já claramente ligamos que isso tem a ver com a morte do pai. Mas isso era legal, falando sobre leis, isso era legal, o filho pedir isso para o pai em vida. Isso podia se fazer. Mas como um pai interpretaria aquilo? Aquilo se interpretava como: meu filho quer que eu morra. É isso que acontece. Aqueles que estavam ouvindo essa história logo interpretavam que esse filho mais novo era um pecador, eram os pecadores. Os fariseus, quando começaram a ouvir essa história, claramente identificavam esse filho mais novo como alguém que não era eles. Afinal, os fariseus se achavam alguém, pessoas, um grupo que agradavam a Deus. E esse filho fez o que desagradava ao pai, que claramente nessa história é Deus. Amém? Agora, depois de ter pego toda essa parte, a parte dos seus bens, ele sai, como nós já ouvimos muitas vezes, ele sai, gasta tudo que tem. Lembrando que hoje eu vou falar mais especificamente sobre o filho mais velho. Amém? Eu vou passar rápido pela parte do filho mais novo, porque nós vamos focar no filho mais velho. Porque o filho mais novo, aqueles que estavam ouvindo, identificavam que ele era os pecadores. Eles eram as meretrizes. Eles eram aqueles que a sociedade excluía. Esse era o filho mais novo. Aqueles que deliberadamente desagradavam. O versículo 13 fala: passados não muitos dias, acompanhe comigo, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Jesus, ele está indo cada vez mais fundo. Ele está querendo dizer assim: esse homem está chegando ao fundo do poço. Ao fundo do poço. É isso que Jesus está falando para aqueles homens. Olha o versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ou seja, aquilo que ele não fez na casa do pai, agora, por passar necessidade, era obrigado a fazer por outras pessoas. Certo? Que era trabalhar. Logo, aqueles que ouviam a história começavam certamente a nutrir um certo ódio por esse filho. Sim ou não? Como um filho faz isso com seu pai? Eu quero contar uma história. Uma vez eu preguei essa história e minha mãe me chamou para comer com meu pai. Aí eles perguntaram: filho, o que você falou na igreja? E eu contei essa história aqui, minha mãe ficou brava. Como ele fez isso com o pai? Para vocês verem que para aquele que escuta essa história, começa a nutrir um certo ódio por esse filho. Porque ele praticamente pede a morte do pai, pega o dinheiro do pai, ele gasta tudo, ele tem que trabalhar, e olha só o 16. Ele desejava fartar-se das alfarrobas, da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava. E claramente a gente sabe que o porco, na figura e na religião judaica, era imundo. Ou seja, aquele que estava ouvindo entendeu o seguinte: ele desejava comer aquilo que o animal mais imundo comia, mas ele não podia, porque o texto fala que nem isso ele comeu, hein? Olha lá. Mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Ou seja, esse filho perdido
Jesus está querendo dizer que ele estava indo ao fundo do poço. Ele estava perdido. E qual é a característica de alguém que está perdido? Se você encontra alguém perdido nessa rua, qual é a característica principal? Ele não tem ideia para onde ele está indo. Quem está perdido não sabe para onde está indo. E agora, Jesus é maravilhoso. Ele muda a história no 17. Ele fala assim, ó. Então, caindo em si, ele começa a bolar um plano. E ele pensa, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Isso ele está pensando. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu imagino que aqueles que estavam ouvindo a história já pensaram assim, se esse pai, eu não vou nem falar, se esse pai ousar a receber esse filho, a gente vai ter que pegar ele, nós vamos apedrejar todo mundo. Olha o que esse filho fez. E Jesus continua a história. 20. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Que escândalo! Que escândalo! Mas hoje, graças a Deus, eu e você sabemos que isso é o Evangelho. Esse aqui somos nós. Louvado é o nome do Senhor. Hoje, nós já entendemos que este também figura eu e você. Andávamos errantes, perdidos, e não sei porquê, porque a Bíblia é clara. Esse filho, ele diz assim, caindo em si, se arrependeu e voltou. Graças a Deus que eu e você estamos aqui hoje. Ainda que o mundo celebre as festas, o carnaval, nós escolhemos o melhor lugar. Nós escolhemos ouvir a sua palavra. Nós escolhemos estar perto do Pai, ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Louvado é o nome do Senhor. Nós entendemos que este é o Evangelho. Graças a Deus. Mas os fariseus que estavam ouvindo essa história, eles não se identificavam com esse filho. Esse filho, deliberadamente, causou dor no Pai. E os fariseus eram aqueles que causavam alegria para o Pai. O fariseu era aquele que dava alegria. Era o filho obediente. Era esse o fariseu. E ele disse, que absurda essa história que esse homem está dizendo. Mas Jesus estava claramente dizendo que Deus, a bondade de Deus, não é consequência das ações. Graças a Deus. A bondade de Deus não é resposta à ação. Porque se assim o fosse, esse pai jamais receberia o filho. Só que Jesus, ele vai tão longe, que ele diz que não só o pai falou, não, tudo bem, você fez tudo isso aí, senta aí, trabalha uns 5 anos, como te deve, você sabe a dor que você causou, trabalha 5 anos, fica aí quietinho, que eu tenho que pensar muito sobre o que você fez. O que seria justo, né? Sim ou não? Jesus, glória a Deus. Olha o que Jesus fala. 21. O filho lhe disse, depois do abraço e do beijo, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vou abrir um parênteses. E eu queria que você voltasse alguns versículos e fosse no 19. Versículo 19. Porque no 19 está lá o pensamento dele. É quando ele estava lá na lama, ele pensou o que ele diria. Ele estava arquitetando o plano. Está ali o 19, já disse assim, ó.
não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Foi isso que ele estipulou dizer, certo? Foi isso que ele planejou dizer, certo? Agora, voltemos aqui ao versículo 22. Porque no 22 ele não continua, ele não chega a dizer aquilo que ele pensava. Porque o pai interrompe o planejamento do filho. E ele diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos. Na hora que ele começou a falar, o pai, trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos. Glória a Deus por isso. Trazer, e ele diz: porque esse meu filho, 24, estava morto e reviveu. Estava perdido, lembra? Os outros textos também diziam: estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que maravilha! Que maravilha! Porque eu e você não merecemos festa, e a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há festa. Nós não merecemos festa, nós não merecemos porta aberta, nós não merecemos beijo, não merecemos abraço, e o Senhor se alegrou quando nós nos arrependemos. Glória a Deus por isso. Mas voltamos ao texto, vemos que os fariseus não se identificavam. E a história, meus irmãos, poderia acabar aí, porque seria uma história linda, sim ou não? Lembra que ele estava comentando, pregando, dizendo para aqueles que falaram que ele comia com pecadores, com publicanos? E ele começa a história, ele faz a primeira parábola, que é da ovelha perdida e foi achada. A segunda, da dracma perdida, que foi achada. A terceira, o filho perdido, que foi achado. Acabou a história. Mas Jesus queria algo mais. Jesus queria que os fariseus entendessem a mensagem. E ele começa a contar o versículo 25. E no versículo 25, que maravilha. Ele começa dizendo assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, ou seja, ele não viu nada disso. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ele começou a ouvir o som. Ele começou a ouvir, talvez, alguns ritmos dançantes. E ele pensou: mas o que está acontecendo? 26. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? 27. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E o 28 é onde nós vamos iniciar. Porque os fariseus representavam, meus irmãos, naquela época, aqueles que conheciam ou não conheciam a Deus. Aqueles que conheciam. Aqueles que eram fiéis ou infiéis a Deus. Fiéis. Aqueles que obedeciam ou não obedeciam a Deus. Os que obedeciam. Isso naquele tempo. Mas quando nós transpomos a história e trazendo para os dias de hoje, nós vemos que aqueles que são conhecidos como infiéis ou infiéis é a igreja ou o mundo? A igreja. Aquele que é conhecido como obediente é a igreja ou é o mundo? É a igreja. Aquele que é conhecido por obedecer são aqueles que estão nas igrejas ou fora das igrejas? Dentro das igrejas. Então, trazendo esse texto para a realidade atual, acredito que como filho mais velho, nós podemos nos encaixar um pouco aqui e tentar entender um pouco mais
sobre o que Jesus diria para nós nos dias de hoje também. E como eu falei, o título da mensagem é Uma Conversa com o Filho Mais Velho. Eu imagino, para trazer a realidade um pouco mais, o que a palavra tem a nos dizer, porque ela é real nos dias de hoje também. Ela ainda é eficaz nos dias de hoje também. Ela fala conosco nos dias de hoje também. Eu penso numa entrevista, como se nós, depois de tudo isso, encontrássemos com o filho mais velho. Junto com o texto, acompanha comigo o versículo 28, que foi onde nós paramos. Ele se indignou. Depois da resposta do servo, que ele ouviu a música e perguntou: o que está acontecendo? O servo disse o que tinha acontecido, o filho mais novo. E o 28, ele se indignou e não queria entrar. Ele não queria entrar na casa, na festa. Ele não queria fazer parte daquilo. Ele se indignou quando soube que o pai havia mandado matar um novilho cevado e estava havendo festa para o irmão mais novo. Ele não quis entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliar. A primeira pergunta que eu diria e eu faria para o irmão mais velho seria, depois de tudo isso, seria: por que você se indignou? Por que você se indignou? Claramente, ele diria: meu irmão não merecia isso. Meu irmão, diante do que ele fez, ele não merecia isso. O meu irmão sujou o nome da família. O meu irmão é uma vergonha. O meu irmão é uma vergonha. E agora? Analisemos isso. Pensemos como igreja. Porque o que ele disse faz até sentido. O irmão havia feito coisas boas? Sim ou não? O irmão mais novo tinha feito coisas boas para o pai, para a família? Certamente que não. Mas um dos princípios básicos, porque ele ficou em casa e ele ficou com o pai, não é verdade? O irmão saiu e ele ficou. Um dos princípios básicos daquele que está com o pai deveria ser saber que o pai era perdoador. Ele deveria saber que o pai dele, que ele esteve junto o tempo todo, era um pai perdoador. Louvado é o nome do Senhor. Percebemos que neste texto ele nem esboça perdão ao irmão, porque quando ele ouve a resposta, ele se indigna, ele fica bravo, porque o irmão voltou, porque é a festa. E agora, trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, nós temos que ter cuidado ao não perdoar também aqueles que o próprio Deus perdoaria. Nós temos que ter cuidado ao olhar para as ações das pessoas e como resposta, porque era uma resposta boa dele dizer que o irmão não merecia a festa, e é verdade. O único problema era que o pai era diferente. O pai era perdoador. O pai queria a presença do filho. E para nós hoje, nós temos que ter cuidado para não perdoar, principalmente aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, aqueles que estão conosco. Porque isso é realidade. Quantas vezes também nós não olhamos pessoas que causaram mal a pessoas que nós amamos como família, como igreja, se nós esboçarmos o ódio, certamente
estaremos nos distanciando daquilo que o Pai faria. E nós, como igreja, somos chamados a anunciar aquilo tudo que o Pai nos ensinou, não é verdade? Como igreja, nós estamos aqui para pregar tudo aquilo que o Pai pregou, não aquilo que nós achamos. Porque se for pela nossa razão e pela razão, o irmão mais velho estava certo. Sim ou não? A diferença é que o Pai era misericordioso. O Pai era misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não percam tempo em perdoar. Não percam tempo em perdoar. Eu também, como igreja, tenho que perdoar. Nós temos que perdoar. O mundo clama, sem saber, pelo perdão do Pai. E nós, como aqueles representantes que ficamos ao lado do Pai, é a primeira coisa que eu quero dizer a respeito de estar junto do Pai, é que as pessoas deveriam, por causa do... Pense nessa história. O irmão mais novo deveria querer voltar para casa por causa do irmão mais velho também. Mas o irmão mais velho não pode ser um impedimento. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja, ela tem que ser, nós, eu e você, temos que ser um incentivo para que as pessoas venham, e não um impedimento para que elas venham. Amém? Por quê? Certamente nós já ouvimos, você já deve ter ouvido também, pessoas que não vão para a igreja e elas não falam porque não querem Deus. Elas falam que é por causa de alguém. Já ouviu isso? Já ouviram isso? Às vezes com razão, às vezes sem razão. Isso é fato. Mas a igreja, eu não vou entrar no mérito de se tem razão ou não, mas a igreja deve ser o facilitador. O facilitador, aquele que quando alguém quer chegar perto do Pai, pensa, ele vai estar lá, ela vai estar lá também, o irmão vai estar lá, a irmã vai estar lá, o Gilvan vai estar lá, o Tiago vai estar lá, eu vou para lá também. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja como um facilitador e não como alguém que se indigna com a presença das pessoas. Amém? Agora, acompanha comigo o versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo. Eu vou falar com mais ênfase o que ele está dizendo para o pai, hein? Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste. Tudo isso falando do pai, né? Eu te sirvo, uma ordem tua, e nunca me deste. O irmão aqui está dizendo que essa seria a minha segunda pergunta para ele: por que mais você se indignou? Quando você ouviu a festa, a alegria, por que mais você se indignou? Ele diria o seguinte: o meu pai é injusto. O meu pai é injusto. Porque ele diz para o pai dele: eu te sirvo, eu nunca transgredi uma ordem tua, e você nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Ou seja, o causador do mal passou a ser quem? O pai. O pai passou a ser injusto. E, meus irmãos, trazendo para a nossa realidade, se nós não tomarmos cuidado, nós também podemos achar que Deus é, de certa forma, injusto comigo e com você. Porque afinal de contas, Deus abençoa tanta gente, né? Não é verdade? Nossa, a gente vê cada coisa que Deus faz.
pelos outros. Nossa! Cada coisa que o nosso Pai provê para o outro. Num tempo como esse, né? Nós aqui podemos até pensar, nossa, quantos irmãos viajando. E nós aqui, né? O Pai passa a ser injusto porque abençoa o outro e não a nós. A gente tem que tomar cuidado. É perceber, meus irmãos. Primeira coisa, que Deus é bom. Diga assim: Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Por isso, Ele é bom e não só conosco. Mas quando a gente analisa a situação por essa ótica, significa que nós olhamos ao Pai com individualidade. Nós não olhamos para Ele como coletivo. Nós olhamos sempre ressoando para nós. Sim ou não? Ah, mas eu fiz para o outro e não para mim. O outro ganhou, eu não ganhei. O outro tem, eu não tenho. Pera! Deus é bom com você. Deus é bom com você. Porque nós vamos ver no texto que o Pai diz para ele assim, ó: tudo que é meu é... Oh, meus irmãos, glória a Deus, tudo que é meu é seu. Você não sabia disso? Glória a Deus, tudo que é meu é seu. Mas se a gente não tomar cuidado, nós também podemos fazer de Deus alguém injusto, alguém que abençoa aquele que não deve. E tem um outro problema, que quando isso acontece, nós nos colocamos, olha só, numa posição acima da de Deus, e sobre o próprio Deus, nós enxergamos as situações. E nós, como avaliadores da vida, dizemos para Deus que está embaixo quem Ele deve ou não deve abençoar. Mas como um servo que está abaixo de Deus, Jesus, como nosso maior exemplo, Ele nos ensina a orar dizendo: seja feita a glória a Deus. Ele diz: seja feita a tua. Eu não conheço, o Senhor sabe, eu não sei, o Senhor é soberano ou não. E se regozijar num Pai que sabe mais do que eu e você. Porque se Ele sabe mais do que eu e você, Ele sabe o que é bom para mim mais do que eu mesmo. Ele sabe o que é bom para você mais do que você mesmo. Ele sabe o que eu preciso mais do que eu. Ele sabe do que você precisa mais do que você. O Pai sabe do que você precisa mais do que você mesmo. Você acredita? Você acredita nisso? Lembra que Ele diz para o paralítico: seus pecados são perdoados. Quando o paralítico, eu devia ter falado assim para ele: mas eu quero andar. Então eu falei: não, eu sei que você quer andar, mas deixa eu te falar o que você precisa. Você precisa dos seus pecados perdoados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então a primeira pergunta seria: por que você se indignou? A segunda: por que mais você se indignou? O Pai começa a ser injusto. E nessa entrevista, eu perguntaria para ele: pro irmão mais velho, me conte sobre você. Vamos tirar um pouco a história do seu pai e do seu irmão. Me conte sobre você. Você é um bom servo? Você é um bom servo? Irmão mais velho, você é um bom servo? Certamente o irmão mais velho diria, como está escrito no 29: há tantos anos que eu sirvo meu pai, sem jamais transgredir uma ordem dele. Eu sou um servo exemplar. Eu sou um servo exemplar. Um outro problema da ótica do filho mais velho: ele se achava um servo exemplar. E por ser um servo exemplar, logo,
ele era merecedor de todas as coisas. Certo? Mas o equívoco deste olhar está em que tem algum pai aqui, uma mãe? Digamos, eu não sei se é ou não, tá? Digamos que você tem um filho obediente. Amém? Seu filho é obediente. Você pede e ele faz. Para aqueles que têm os mais velhos, pediu para lavar a louça, ele sai correndo. Ô glória! Ele falou, ô glória! Imagina que o seu filho é um filho obediente, amém? Se tiver numa roda de conversa, sabe? Aí os amigos já falam, ai, meu filho é uma peste. Sempre tem, né? Meu filho não obedece. Eu diria, o Thomas não. Sabe, eu peço e ele faz. A pergunta que eu faço para você, pai, faço para mim, mãe, pai, é o seguinte: isso faz o seu filho perfeito? Faz? Se você diz, ele é obediente, faz dele um filho perfeito? A próxima pergunta é: seu filho é perfeito, então? Você diria, não, peraí, aí é demais, né? Ele erra de vez em quando. E é aí o ponto de distorção na visão do filho mais velho. Ele obedecia? Obedecia. Se a gente disser que não, seria uma análise do texto equivocada. Porque o mais novo foi embora e ele ficou. Certo? Só que ele se achava um pouco perfeito demais. Perfeito demais. E qual o problema disso? O problema disso, meus irmãos, é porque se nós somos perfeitos, com razão, nós merecemos as dádivas. Porque Deus, então, passa a ter a obrigatoriedade de nos recompensar. Mas nada é por mérito. Tudo no reino é graça de Deus. É graça de Deus. O filho mais velho não entendeu isso. Ele não entendeu que não importa a obediência dele. Ele é um pecador. E nós, como igreja, temos que ter isso muito claro. Por quê? Porque nós sabemos até isso. Nós sabemos até que somos pecadores. Mas muitas vezes nós nos tornamos bons demais para as pessoas. Nós somos bons demais e nós nunca erramos. Nós até oramos que erramos, mas jamais admitimos os nossos erros. Nós dizemos para Deus, ó Deus, eu sou pecador. Mas nós nunca admitimos, ninguém nunca ouviu. Quem mora conosco nem sabe que a gente erra, porque a gente é perfeito demais. Meus irmãos, admitamos as nossas falhas, admitamos os nossos erros, peçamos a Deus um coração sincero, para sermos sinceros até diante do erro. Porque, lembra do filho mais novo? Ele, como eu disse, ele caiu em si e voltou. Ele caiu em si e voltou. E a volta dele figura o arrependimento. Porque só planejar e não fazer nada, às vezes a gente tem também, não tem? Na igreja, às vezes toca o louvor, que maravilha, a gente se derrama, a gente fala, mas a gente não coloca, não concretiza aquilo que nós mesmos projetamos, porque não é verdade. O filho mais novo, ele projetou voltar para casa e foi. Foi. Passe a vergonha que for. Ele foi. Que nós sejamos assim também. Reconheçamos os nossos erros, porque nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Aquilo como você sabe, porque a própria Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também, como nós cantamos,
onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Meus irmãos, continuando, eu perguntaria para o irmão mais velho sobre quais sentimentos ele nutre, ele sente para com o irmão mais novo dele. Eu perguntaria assim: me diz agora, e o seu irmão? Você ama o seu irmão? Me responde. Você ama o seu irmão? Acho que ele me responderia: claro que não. Você não viu o que ele fez? Você não ouviu as histórias? Você não viu a vergonha que ele é? E este está um problema. Porque apesar da obediência, preste atenção nisso, apesar da obediência, nós temos os 2 mandamentos maiores. E quais são eles? Jesus resume toda a lei. Ele diz: ame a Deus acima de todas as coisas. E o outro? O próximo como a ti mesmo. Quero dizer que esse irmão, apesar de ter permanecido com o Pai, percebe que ele falha nesses 2 mandamentos? Perceberam? Perceberam que ele disse que o pai era injusto por ter providenciado para o irmão mais novo aquilo que ele não merecia, o que o tornava injusto, e agora ele também nutre pelo irmão dele, certamente, algum sentimento que não é o amor. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Porque isso é o que Deus pede de mim e de você. A sua igreja, aqueles que testemunham, as testemunhas, aqueles que proclamam as boas novas. Se nós não amarmos aos nossos irmãos, teremos grande dificuldade em até convidar alguém para a igreja. Porque talvez se a pessoa for próxima de nós, saberá que nós nutrimos pelo outro, pelas pessoas do nosso trabalho, pelas pessoas do nosso lar, pelas pessoas que estudam conosco, o ódio. E isso é verdade. Podemos estar na nossa faculdade, alguém faz algo horrível, a gente vira para o nosso amigo e diz: ah lá, se eu pudesse eu matava esse cara. Sem saber, disseminamos o ódio. E de fato, odiamos as pessoas. A gente tem que colocar isso na mesa diante de Deus. Que em algumas situações, diante de certas barbaridades que nós vemos, no nosso coração cresce o ódio. Cresce. E às vezes a gente camufla. Mas na verdade esse é um grande impeditivo, sem que nós saibamos, da própria evangelização. Nós estamos no ano da evangelização. Agora, eu te convido a amar alguém próximo de você. Mas não o sentimento que a gente diz, aquela coisa intrínseca que ninguém vê. Mas amar de verdade a ponto de chegar e perguntar como que vai a pessoa, como vai a sua família, seja no seu trabalho, fora do horário de trabalho, liga, manda uma mensagem. Essa pessoa vai começar a te ouvir. Louvado seja Deus, ela vai te ouvir. Ela pode não acreditar, mas ela vai te ouvir, porque você nutre interesse por ela. E Jesus era mestre em fazer isso. Ele era mestre. Quantas curas, quantos milagres, por aqueles que nem sequer mereciam, ele amava. Agora, se nós nutrimos ódio, como é, meus irmãos, que nós vamos fazer aquilo que o nosso Pai nos ensinou? Porque, veja, essa história tem como exemplo o Pai. E o filho mais velho, por estar próximo do Pai, deveria observar o Pai e reproduzir aquilo que ele viu. Lembra que Jesus ele vivia dizendo: eu só faço aquilo que eu vi meu Pai fazer. Eu falo aquilo que eu escutei do meu Pai. Reproduzir. E esses somos nós.
eu e você, a igreja do Senhor, amém? Um dos grandes impeditivos, porque esse filho pródigo, ou o filho mais velho, nós como igreja hoje, podemos achar que ele está distante demais de nós. E nessa análise, eu penso, será que ele não está próximo? Será que nós não podemos nos comparar? Meus irmãos, o versículo de número 30 é a conversa, ele volta a dizer assim para o pai, ó, vindo, porém, esse teu filho. Vocês perceberam que ele se distancia totalmente do irmão? Vindo, porém, esse teu filho. Esse teu filho. Ou seja, não é nada meu. Ele é seu filho. Tá? Esse seu filho. Sabe o que ele fez? Ele desperdiçou todos os bens com as meretrizes. Tu mandaste matar para ele um novilho. Ou seja, o filho é de quem? Do pai. É irmão dele? Você viu que ele se coloca distante, né? Agora Deus diz assim, Deus não, o pai, que figura Deus, diz assim, Então ele respondeu, meu filho, tu sabes, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, olha aí, olha só, esse teu irmão, enquanto a gente tenta se distanciar das pessoas, de nossos irmãos, Deus sempre tenta nos aproximar. Lembre de alguém que você possa ter se distanciado, dizendo para Deus, esse teu filho, e Deus diz, esse teu irmão. Glória a Deus. Esse teu irmão, viu? Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Chegando à conclusão, no versículo 32, apesar desse jogo entre teu filho, ele diz assim, o pai para o filho, era preciso que nos regozijássemos. Ou seja, cabia, meu filho mais velho, a mim e a você, a alegria pela vida do outro. Cabia, já que você está do meu lado, cabia a mim e a você a alegria de compartilhar com quem está do nosso lado. A alegria. O pai queria que o filho mais velho se alegrasse com ele, como ele. Queria que ele amasse o seu irmão, queria que ele sorrisse junto, mas ele não amou, ele odiou. A gente tem que ter cuidado com isso. A igreja não deve ser um impedimento ao pecador quando quer se aproximar de Jesus. Eu e você, ensine um facilitador, um incentivador, porque nós somos ajudadores de Deus, os seus servos. O que eu mais vejo são pessoas que não vão ao Pai, e com razão, às vezes, dizem que a igreja os impede. Nós não sejamos assim. Que a Vila Santa Clara não seja assim, eu não seja, você não seja. Não justifica, mas também não sejamos o tropeço daquele que quer chegar. O que o filho mais velho não sabia é que ele era pecador também. Poderia até ser um pecador obediente, mas ele era um pecador. Nós também precisamos entender isso. E além, saber que nossa aproximação não se deu, a minha e a sua aproximação de Deus não se deu pela minha e a sua capacidade, nem pela nossa bondade, nem por algo que nós podemos oferecer. Hoje nós como igreja entendemos que tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, ambos não estavam aptos a aproximar-se do Pai. Ninguém podia,
Mas nós não lemos só até Lucas 15. Nós lemos todo o Evangelho, nós lemos os 4, e nós vemos que um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele se entregou pelo filho mais novo, ele se entregou pelo filho mais velho, ele se entregou por mim, ele se entregou por você, não importa quão bom você acha que é, ou quão ruim você acha que é, porque o sacrifício dele na cruz torna possível a minha e a sua aproximação de Deus. Graças a Deus por isso, porque pelo sacrifício dele, por ele viemos, foi por ele que nós somos atraídos, por ele que o filho mais novo caiu em si, por ele nós permanecemos, por ele nós estamos, por ele nós continuaremos, por ele nós ficaremos. Os dois precisavam de perdão, eu preciso, você precisa também. Hoje, meus irmãos, Jesus quer me perdoar, Jesus quer te perdoar também. Que nós entendamos isso, entreguemos tudo a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, e as palmas louvem o nome de Jesus.